Bom, bom dia, pessoal. Só me confirmem, a galera que está online, vocês conseguem ouvir? Bem legal, um ok, por favor. Show, obrigado. Bom, primeiramente, um bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos que estão aqui. É o primeiro evento oficial, a primeira palestra oficial do Clube da AWS aqui no Senai Cimatec. E, primeiro de tudo, é uma honra ter vocês aqui com a gente, tá bom? Como já foi divulgado, o tema dessa palestra vai ser Introdução à Computação em Nuvem e suas aplicações nos setores da engenharia. Então, imagino que a maioria aqui seja graduando, aqui pelo menos na sala todo mundo é graduando, correto? Sim. Show, beleza. Importante saber disso. Bom, falando um pouco sobre a nossa agenda, a gente vai começar trazendo o que é computação em nuvem. Logo em seguida, teremos nosso convidado, que é Matheus Hofstede. Depois, falaremos um pouco sobre o AWS Cloud Club em si. Bom, mas antes, eu gostaria de fazer uma interação aqui com vocês que estão aqui e também com quem está vendo online. Eu queria perguntar de vocês, o que é computação em nuvem? Qual a visão que vocês têm? Não me deixe falar sozinho, por favor. Quem se arrisca? Parece que é falar de balanço. O que acontece? Eu acredito que seja uma forma de você, através de máquinas virtuais, então, através de servidores locais remotos, você consegue fazer toda a parte de armazenamento de dados, toda a parte de alocação de servidores locais, e você faz isso através da nuvem, né? Através de servidores, no meio você está utilizando a sua máquina física, a sua máquina real, a sua máquina local. Perfeito. Uma boa resposta. Mais alguém? Tá bom, beleza. Você deu uma ótima resposta, mas não serei eu que vou falar se você está certo ou não. Eu vou passar a palavra para o nosso líder de conteúdo técnico, para que ele fale mais a respeito. Boa, tudo bom? Sou o Leonardo, sou líder de conteúdo técnico. E antes de responder essa pergunta, eu queria mostrar uma pequena situação, problema aqui para vocês, para que a gente pensasse junto como seria a melhor forma de resolver esse problema. Bom, aqui a gente tem a Nova Aurora, e ela é uma instituição de ensino, onde todas as rematrículas e matrículas elas são feitas online. Porém, no último episódio de matrículas, o servidor ficou fora do ar. Devido à quantidade de acessos e à quantidade de pessoas que estavam ali executando as pesquisas, consultando as vagas de matrícula e se matriculando, o site ficou muito lento e caiu. Então, dito isso, a gente tem 3 grandes problemas. Vale ressaltar que essa empresa ela possui todo o banco de dados dela e todos os servidores fisicamente na empresa. Bom, trazendo aqui, durante os períodos de matrícula, o sistema ele ficava lento e caía. E de acordo com que o tempo ia passando, isso ia piorando cada vez mais. A empresa começou a perceber que, devido à quantidade de alunos, quando eles iam se matricular, o servidor ficava muito lento e não conseguia comportar a quantidade de pesquisas que estavam sendo ocasionadas. E, devido ao servidor ser físico, você aumentar esse servidor ficaria muito caro e teria que parar muitas situações onde ia prejudicar a empresa. Já vou aqui. Pronto. A universidade mantinha todo o seu material digital dentro desses servidores. Logo, de acordo com o que foi crescendo a universidade, todo esse material digital, como os conteúdos que seriam passados pelos professores, o histórico escolar, tudo isso foi deixando o armazenamento escasso dentro dessa empresa.
Então, e investir nesse armazenamento seria algo que seria também caro e teria que ter todo um planejamento para a reestruturação desses servidores. Outro ponto também seriam que perdão, no momento de prazos importantes, essa empresa, essa empresa ela ficava fora por muito tempo, até porque, por ser uma estrutura própria, ela não conseguia comportar a quantidade de acesso. Dito isso, a empresa pensou em algumas alternativas. A primeira foi o on-premise, que seria o modelo que ela atua atualmente, só que melhorado. Ou seja, seria uma infraestrutura de servidor toda dentro da empresa, toda física, porém melhorada para que conseguisse comportar toda essa situação que eles estão passando. Ou seja, nos momentos de rematrículas, nos momentos de grandes volumes de dados, eles teriam que... o servidor já estaria escalonado para aquela situação. A outra seria a colocation, que é um serviço de hospedagem onde você deixa o seu servidor próprio dentro de um grande data center. Dessa forma, você consegue ter espaço para aumentar esse servidor e não deixar ele na sua instituição, que dá mais espaço para a instituição e para o servidor. A outra forma seria um híbrido, ou seja, seria um ambiente de computação onde eles funcionariam tanto em nuvem quanto um servidor próprio. Dessa forma, você conseguindo escalonar, como a nuvem consegue, porém, ainda com todos os seus dados internos da empresa. Bom, e por que? Será que isso vale a pena? Por que talvez não fosse a melhor forma? Bom, primeiro, o on-premise, o hardware tem que estar preparado para todos os casos. Ou seja, desde o pior caso até o último caso, ele teria que estar no seu máximo, o que torna muito caro e muito inviável. Seria basicamente como se você tivesse uma Ferrari e só pudesse andar 20 km por hora dentro dela. E quando chegasse nos momentos certos, que você pudesse acelerar para 200 por hora, mas, no geral, você estaria jogando dinheiro fora, porque você não pode usar aquele recurso como deveria. O colocation, ele resolve o problema de infraestrutura, né, que você poderia aumentar a infraestrutura, porém ainda tem o problema da elasticidade, que seria exatamente aumentar a demanda do servidor conforme a demanda de pessoas. E no híbrido, o tráfego ele ia aumentar muito, já que você precisa fazer o tráfego entre rede pública e rede privada, e assim como em nuvem para redes físicas, você teria muita redes físicas dentro da instituição. Você teria muito tráfego perdido, assim como muita latência. Dessa forma, você estaria causando muita latência, principalmente nesses momentos de grande processo. E aí a gente tem a computação em nuvem. E antes de falar por que ela seria melhor, deixar claro que a computação em nuvem é a maneira de disponibilizar esses recursos, disponibilizar recursos através de infraestruturas. Ou seja, ele permite que os usuários que estão utilizando aquele serviço em nuvem, eles possam usar recursos de armazenamento, ferramentas de desenvolvimento, plataformas de IA, plataformas de análise de sistemas. Tudo isso dentro do Google, por exemplo. Então, as pessoas elas poderiam acessar, sendo que todo o servidor, toda essa computação fica lá com o fornecedor dessa computação em nuvem. Dessa forma, você tem um grande poder, já que geralmente os fornecedores eles possuem grandes data centers com computadores mainframe e que você acessa tudo isso via internet. Dessa forma, você conseguiria ter muito mais possibilidades. Dito isso, a computação em nuvem ela traz 3 situações que ajudariam muito no problema que a instituição está tendo.
A primeira é time to market, que seria ele refere-se à redução significativa do tempo necessário para executar um programa. Ou seja, no time to market, aquele primeiro problema que seria parar a instituição para que você conseguisse realocar os recursos e criar novos softwares que melhorassem essa realocação de recursos, não teria, já que na computação em nuvem tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais prático, já que as próprias ferramentas de nuvem, elas já fazem esse gerenciamento e melhoram isso para você. O outro seria a elasticidade e a escalabilidade. Na computação em nuvem, a gente trabalha com um modelo de pay as you go. Basicamente, você paga o que você usa. Então, geralmente, na elasticidade, você só paga o que está usando. Então, nos momentos de calmaria da instituição, ele funcionaria a 20 km por hora, como eu disse, normalmente. Porém, nos momentos de rematrícula, ele ia escalonar esse processo para que conseguisse suportar aquela quantidade de acessos simultâneos. E os serviços gerenciados, ou seja, você pode pagar um terceiro para gerenciar toda aquela plataforma de nuvem, porém, você também pode... Ele tem um próprio gerenciamento, onde o próprio IA da computação em nuvem consegue gerenciar todo aquele programa que você precisa para que funcione tudo perfeitamente. E aqui a gente vai falar um pouco sobre como a AWS entra nessa questão da computação em nuvem. Vou passar minha fala aqui para Marcos. Obrigado. Bom, antes disso, eu queria pedir palmas para a Léo pela apresentação. Bom, dando continuidade ao que o Leonardo estava falando, ele trouxe o conceito de computação em nuvem. Mas agora eu vou falar o que é a AWS. A AWS, ou Amazon Web Services, ela é uma plataforma, ela é uma parte da Amazon focada completamente em computação em nuvem. Então, é como se o Leonardo tivesse explicado o que é um carro, e eu estou trazendo uma marca, e agora eu estou falando sobre a marca de um carro, ok? Bom, existem alguns diferenciais que a AWS traz que faz ela ser a maior empresa de computação em nuvem do mundo. O primeiro deles é o modelo de custo sob demanda. Isso é uma coisa que eu vou repetir várias vezes aqui, e eu acho que é o que vocês têm que mais frisar. E a AWS traz um conceito muito interessante, e que é muito interessante para as empresas principalmente, que é o que o Léo falou. Você paga pelo que você usa, e você só usa o que você precisa. Então, o modelo de custo sob demanda traz justamente isso. Aqui, você só vai pagar pelo que você está usando. Então, eu vou dar um exemplo que acontece comigo, por exemplo. Quando o armazenamento do meu celular ele fica cheio, e já deve ter acontecido com todo mundo aqui, aparecem as opções de você aumentar o seu armazenamento, certo? Lá existe a opção de você adicionar 200 GB, 1 TB e por aí vai. E você paga esse valor independente se você usar tudo ou não. Aqui é diferente. Você paga um valor em cima da quantidade de gigas que você está utilizando. Por exemplo, se a gente estiver falando de um serviço de armazenamento. Então, se você está usando 20 gigas, você vai pagar por 20 gigas. Se você está usando 50 terabytes, que, acredite, isso acontece, você vai pagar por 50 terabytes. E isso é muito interessante para as empresas, porque você gasta menos. Um outro fator muito interessante é a alta disponibilidade. A AWS, se vocês depois, agora não, porque senão vocês vão perder o foco, mas depois pesquisem sobre zonas de disponibilidade da AWS. Vocês vão ver que a AWS tem data centers espalhados pelo mundo inteiro. E isso é muito interessante. Por quê? Eu vou trazer um outro exemplo. Digamos que eu tenho uma aplicação, eu tenho um site. E parte do meu público está nos Estados Unidos. Vocês concordam que se o meu data center está em São Paulo, que é a unidade da AWS aqui no Brasil, o caminho de quem está nos Estados Unidos até aqui é mais longo do que quem está aqui na Bahia, por exemplo. Então, isso gera uma latência maior. O que eu posso fazer? Eu posso replicar o meu serviço, colocar no data center lá nos Estados Unidos e acabar com o problema da latência. Porque quem dos Estados Unidos precisar do meu serviço, requisitar alguma coisa,
não vai vir para o Brasil, já vai estar lá. E para determinadas aplicações, esse tempo de latência tem que ser baixo, porque existem coisas que precisam de respostas rápidas. E esse é um grande ponto da AWS. E o outro é com relação à segurança. A plataforma da AWS trabalha muito em cima da segurança. E existem dois tipos de segurança. Existe segurança estática e segurança em trânsito. Porque existem duas maneiras de você perder seus dados. Quando você tem armazenado, então, vou dar um exemplo. Alguém hackeia seu celular e pega suas fotos. As fotos estavam guardadas ali, alguém foi lá e pegou. Mas também você tem como perder suas fotos enfiando para algum lugar, que seria justamente um trânsito. A AWS garante que nenhum dos dois acontece por conta do método de criptografia que eles têm. Então, quando você soma tudo isso, você consegue entender por que a AWS ela é tão diferenciada. E não é à toa que empresas de nomes gigantes utilizam ela, como a Netflix, o Spotify, como aqui é todo mundo de graduação, vocês conhecem o Canvas, o próprio Canvas utiliza a AWS. Então, aqui são alguns diferenciais do que a AWS tem com relação à computação em nuvem. Mas agora, existem serviços específicos para cada caso. Eu vou pedir muito cuidado para vocês agora, por quê? Eu vou falar vários nomes aqui, tá? E eu não quero que vocês gravem esses nomes, por favor. Por quê? A AWS tem mais de 200 serviços. Se eu fosse falar os 200 aqui, vai ficar sem voz. Aí não vai ter palestra, enfim, maluquice, né? O que acontece? Eu vou citar aqui alguns exemplos de áreas em que esses serviços da AWS podem ser aplicados. E eu quero que vocês entendam só isso, que para essas áreas existem serviços para isso, e que vocês peguem a ideia e entendam que isso pode ser aplicado para as mais diversas áreas. E, obviamente, na inscrição de vocês, tinham as áreas de interesse de vocês e trabalhamos em cima disso. Um exemplo que tem aqui no Cimatec, por exemplo, é a área de robótica. Existem 3 serviços da AWS que eles funcionariam muito bem e podem ser aplicados na robótica. O primeiro deles é o Amazon S3. Esse S3 vem de Simple Store Service, que é basicamente um serviço de armazenamento. Mas ele é diferente por conta do diferencial que eu já falei, a escalabilidade automática dele. Então, como que ele funcionaria na robótica? Ele armazenaria os dados de sensores, e ele faz isso através dos buckets, que são basicamente pastas dentro do S3. Um outro serviço seria o Amazon EC2. O que ele faz? Ele basicamente processaria os dados vindo do robô, realizando cálculos, criando simulações, etc. E ele faz isso através de máquinas virtuais sob demanda. De novo, eu falei que eu vou repetir isso bastante. É sempre sob demanda, é sempre sobre o que você precisa. E o mais interessante é que você pode configurar o poder computacional adequado para cada projeto. Então, como o Léo falou, eu não vou pegar uma Ferrari para vir do Cimatec até minha casa, que eu moro aqui do lado. Não vou. Então, não tem sentido. Então, aqui você vai usar o que você precisa. Um outro serviço seria o AWS IoT Core. Ele basicamente atuaria como uma ponte entre os robôs e a nuvem. Então, ele garantiria que os dados chegariam até a nuvem de maneira segura. Um outro exemplo seria a parte de HPC. Mais uma vez, o Amazon EC2. Ele trabalharia com máquinas virtuais, mas como eu falei, o poder computacional dele é para cada caso. Então, para o caso do HPC, que é supercomputação, claramente temos um poder computacional muito maior, mas usado só quando é necessário. Então, isso garante que não vai ter desperdício de dinheiro. Um outro seria o Amazon EBS, onde ele basicamente guardaria dados temporários, que são importantes, a depender do caso, mas eles têm que ser descartados. Então, para o HPC isso poderia ser importante. E, mais uma vez, o Amazon S3. Ele guardaria os resultados e os históricos. Vocês vão ver que o EC2 e o Amazon S3, eles vão ser muito falados, porque eles são a base disso. Para a parte de Quantum, vocês vão ver que existem alguns serviços que são gerais, como esses dois aqui. Eles são aproveitados para várias áreas. Mas esse daqui ele é interessante porque ele é específico para computação quântica. Então, o Amazon Braket ele executaria algoritmos e experimentos quânticos. Mas como? Ele faz isso através de um acesso remoto, como uma máquina virtual semelhante ao que o EC2 faz, para simuladores quânticos reais, que estão localizados nos centros da AWS. Então, se vocês aqui tiverem algum algoritmo quântico e quiserem
mandar para a AWS, vocês podem fazer, sem precisar de nenhuma estrutura física, sem ter que se preocupar com como você vai armazenar o computador quântico, a refrigeração, nada disso. Você só vai pagar pelo serviço. O Amazon S3, mais uma vez, o de storage, ele iria armazenar os dados, e o Amazon EC2, ele iria processar esses dados através das máquinas virtuais. Um outro ponto que é muito interessante, bastante gente falou que se interessa, é pela parte de desenvolvimento de software. Um grande serviço bem conhecido é o Amazon Lambda. E ele basicamente executa algoritmos de back-end sob demanda. Mais uma vez, sob demanda, só quando precisa para não ter desperdício. O Amazon S3, ele armazena arquivos e vocês podem, inclusive, hospedar um site no Amazon S3, certo? Um site estático. Para um site mais interativo, existe outro serviço, mas eu não vou trazer isso agora, porque não tem porquê. E o Amazon API Gateway, onde ele basicamente disponibiliza APIs para realizações. Para quem não sabe o que é uma API, é basicamente uma chave em que você permite a comunicação entre dois serviços. Então, se você quisesse colocar o ChatGPT no seu site, por exemplo, o Amazon API Gateway, ele iria fornecer uma chave, um e-mail, várias opções de chaves extremamente seguras, porque nem sempre o que a gente encontra na internet é seguro, né? E, por fim, essa parte de inteligência artificial. Aqui nós temos 2 serviços específicos. O primeiro deles é o Amazon SageMaker, onde ele cria, treina e implementa modelos de machine learning. Ele faz isso através de ambientes gerenciados, sem a necessidade de configurar uma infraestrutura manualmente. Então, você já vai entrar lá, já vai estar tudo preparado para você só usar o seu modelo de machine learning. O Amazon Bedrock, ele usa modelos de IA generativa já prontos. Então, ele faz através de APIs, integrando modelos de linguagem e geração de conteúdos às aplicações. Mais uma vez, é um modelo pronto. Você não vai ter todo o processo de criação daquilo. E, por último, e não menos importante, eu já falei bastante, o Amazon EC2. E você lembra que eu falei que o poder computacional ele é muito de caso a caso? Nesse caso aqui, de inteligência artificial, a gente precisaria de uma máquina virtual com mais GPU. Por quê? Só uma curiosidade, né? A GPU ela fica responsável pelos cálculos gráficos, que são cálculos complexos. Uma IA também requer cálculos complexos. Então, naturalmente, a GPU assume essa resposta, basicamente. Então, para esse caso, seria necessário fazer essa adaptação. Trazendo um pouco sobre as possibilidades de carreiras, que vocês, inclusive, disseram que gostariam de saber disso, existem algumas possibilidades de carreiras a serem seguidas para quem quer aprofundar seus conhecimentos dentro da AWS. Dentro da AWS, inclusive, existem certificações. Quem aqui já conhece sobre a certificação da AWS? Levanta a mão, por favor. São Paulo não vale. Ué, quer abaixar? Pera aí, eu nem contei. 2, 3, 4, 5, 6. Show. Mais 3 aqui, ó. Mais 3. Gostei da galera do online representando. Muito bem. Bom, para quem não conhece, a Amazon, a AWS, ela tem um serviço de certificações que é diferente das certificações de conclusão de curso. Quando você faz um curso gratuito, por exemplo, você recebe um certificado de conclusão. Essas certificações, elas são diferentes. Porque são certificações que requerem um nível de conhecimento muito avançado. Existem níveis, claro. Mas para você conseguir aquela certificação, você tem que ter um conhecimento bom. E existem muitas vagas, inclusive, que solicitam essas certificações aqui. Então, são um grande diferencial no mercado. Tem essas certificações. Bom, tratando aqui um pouco delas, existe a certificação para ser operador de nuvem. Então, basicamente, você iria gerenciar, automatizar, proteger problemas relacionados a operações da AWS. A parte de engenharia de dados, que seria projetar, criar, manter infraestrutura de dados escaláveis com a AWS. A parte de desenvolvimento, eu imagino que é mais intuitivo, mas ainda assim vale reforçar, que seria criar aplicações escaláveis, seguras, de alto desempenho e altamente disponíveis dentro da AWS. A parte de engenheiro de operação de nuvem, você iria implementar, gerenciar e monitorar aplicações em nuvem na AWS. Também existe engenharia de machine learning, que seria implementar operações e workloads de machine learning e soluções de IA, também dentro da AWS, e arquiteto de soluções, onde basicamente você atuaria entendendo a regra de negócio, entendendo o negócio de uma pessoa, e você iria arquitetar todo
o desenho daquele negócio. Então, você iria dizer, o seu banco de dados tem que ser de tal jeito, você vai usar tais serviços. Aqui você tem que ter uma visão mais ampla e que acaba sendo a mais completa, e que é o caminho que muitos acabam seguindo para terem um conhecimento mais amplo a respeito da AWS. Bom, por enquanto é o que eu tenho para falar. Agora nós vamos ouvir o nosso... Tem uma pessoa que perdão. Só um minutinho, Matheus. Quem foi que levantou a mão? Lucas Monteiro. Lucas, por favor, pode falar. Sobre esses certificados, a AWS fornece cursos ou ou é tipo uma prova que você faz para obter esse certificado? A palavra para Leonardo, para ele falar a respeito. Boa, Lucas, tudo bom? Esses certificados, para você conseguir eles, você tem que fazer todo o processo. Então, eles passam todo um cronograma de estudos e um cronograma do que você tem que estudar. Você tem que fazer vários cursos dele, mas não é só fazer os cursos que você ganha o badge, né, que a gente chama. Para você ganhar esse badge, que vai ser o que vai definir para o lado que você está indo da sua carreira, você tem que fazer os cursos e fazer uma prova que custa, se eu não me engano, são $150, e ela tem um tempo estimado. Você vai entrar em call com um cara da AWS, onde você vai fazer a prova com a câmera ligada, tem todo esse processo. E depois de tudo isso, você consegue, se você passar na prova, você consegue seu badge, que é essa certificação de que você está apto a trabalhar como operador de nuvem, engenheiro de machine learning, engenheiro de dados e assim por diante. Mais um ponto bem interessante é que praticamente todo semestre, não é regra, tá? Mas praticamente todo semestre, a AWS fornece vouchers de 100% de desconto para vocês conseguirem fazer as provas mais básicas, que é justamente para você entrar no mundo da AWS, né? Que é o nível Foundation e o nível de IA, se eu não me engano. Então, existe a possibilidade de você entrar nesse mundo sem ter que necessariamente desembolsar algo, certo? Pode falar. O nome do aluno que perguntou? Lucas. Lucas, aqui é Sanval. Só para complementar aí, né? Botar um olho, como diz agora na Bahia. É o seguinte, a gente está... Essa pergunta de Lucas é muito importante, porque quando a gente olha para uma formação de computação hoje no mercado, você vê esse espaço acadêmico aqui. É um espaço formativo, tradicional, sabe? Que a gente tem inovação, e a gente tem as Big Techs se aproximando desses espaços. O que vocês estão vivendo é essa aproximação. Aqui a gente está fazendo com a AWS, mas existem outros players que a gente também tem parceria. E essas parcerias, quando ele pergunta sobre essa prova, sobre essa badge, esse certificado, elas se conectam com várias possibilidades aqui dentro. Exemplo, eu tenho o time do AWS Cloud Club, eu tenho as disciplinas do curso de computação que consomem material da AWS, que já permitem que você tenha essa badge na disciplina. Agora, por exemplo, a gente vai ter Fundamentos de Computação na Nuvem, que inclusive essa galerinha vai participar. Nós temos a disciplina Práticas em Sistemas Inteligentes, que já usa o material da AWS. Da matriz anterior, a gente tem Inteligência Computacional e Tópicos Avançados de Inteligência Computacional. Então, ele pode fazer isso dentro do curso mesmo, ele já vai ter essas badges. Ele vai fazer isso com o AWS Cloud Club ou outras ações correlatas que a gente tem ao longo do ano, como, por exemplo, Semana de Computação. Tá? Só um complemento aí, valeu, gente? Show. Muito obrigado, Salvador. Dúvida sanada, Lucas? Sanada. Show. Obrigado. Pode falar. Você falou tanto do serviço, né? E tanto do serviço que tem da AWS e das aplicações que tem, por exemplo, da Netflix, cara, essas empresas grandes usam, né? E recentemente, tem um tempinho que eu já vim pesquisando e entrando mais nesse mundo, desse conhecimento, e eu não tinha noção, sabe, dessa estrutura por trás, de todo esse cuidado, né, das grandes empresas, com os dados, e a AWS tem dúvida disso, eu não sabia, sabe? Comecei a conhecer essa estrutura e acabei percebendo também, inclusive, com as outras empresas, na verdade, um monte de filme, porque chamava assim, a Ferrari também usa
um serviço da AWS, por exemplo, diretamente aplicado ao cliente. Então, se eu não me engano, um dos serviços que eles usam para isso é o Amazon Bedrock. E, basicamente, eles integraram os dados deles, treinaram essa IA com base nos bancos de dados da própria Ferrari, para fornecer, basicamente, para facilitar a vida do cliente quando for escolher um carro da Ferrari, por exemplo. Ele falou da Ferrari, eu lembrei. Aí, basicamente, assim, o cliente hoje pode entrar lá no site da Ferrari, pode customizar seu próprio carro como você quiser, botar ou mudar alguma peça assim, tudo de forma por conta que o Amazon Bedrock permite isso. Então, já gera todo um resultado assim 3D e adianta muito o processo com o cliente, né? A demanda fica bem mais rápida e é um investimento que eu não tinha noção, e é muito legal. Pô, legal. Como que é seu nome? Rafael, pô, você trouxe uma visão muito interessante, porque quando a gente pensa em AWS, às vezes a gente não entende que é o futuro, sabe? Essa parte de computação em nuvem é o futuro. Você tem uma empresa, por exemplo. Vocês aqui vão empreender, vão ser milionários. Vocês vão ter uma empresa. Vocês vão querer instalar um servidor físico, tem que se preocupar com estrutura, manutenção, se precisar escalar, vai ter que botar mais servidor e tudo mais, ou vocês vão contratar uma empresa que já faz tudo isso para você, sabe? E entre os mais diversos serviços, então, eu acho que é um conhecimento muito válido para todo mundo que tem interesse na área de tecnologia, sabe? Mesmo independente da vertente, eu acredito que é um conhecimento que, como você falou, Ferrari é uma empresa de carro. Então, não é tão fácil de associar assim, né? Mas está usando. Então, é um conhecimento que eu acho que todo mundo deveria adquirir, sabe? Poxa, muito obrigado por compartilhar essa sua experiência. Show. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Fala, Japinha. Eu recordei agora na fase de Léo, né? Para o pessoal que trabalha aqui vai saber mais a dificuldade que é para instalar algo no computador. Quem trabalha aqui sabe, tem que abrir chamada, você. É mais complicado. Gosta de estágio. Parabéns quanto ao seu crachá. Para quem mexe com disco, conhece CodeSpace, eu acho que o meu estágio está usando CodeSpace, certo? Porque tinha essa dificuldade para instalar uma coisa. Aí me aconteceu uma situação que foi o seguinte: comitem um código, tá? Comitem um código. No começo do meu projeto, eu não comitei o código e o CodeSpace tem meio que um limite free, assim, para você usar, porque, para quem não conhece o CodeSpace, é um VS Code, assim, em nuvem. Não sei nem se tem parceria com a AWS, mas é um VS Code em nuvem. E no começo, eu estava fazendo só lá, que era muito mais fácil para instalar as dependências, certo? Aí acabou o período de graça. Eu não tinha dado um commit no meu código. Aí eu falei, o que eu faço aqui agora, né? Aí eu recorri ao pessoal do trabalho, o pessoal que trabalha comigo, o pessoal, tipo, todo mundo, um amigo meu, inclusive, aconteceu a mesma coisa, ele não sabia uma solução. Aí eu comecei a pesquisar lá no CodeSpace, eu achei que o que eu tinha falado, que era, tipo, você consegue justamente contratar, meio que eu joguei $1 lá, eu não precisei pagar um valor para poder usar o CodeSpace todo mês. Eu joguei $1, aí esse $1 me deu, tipo, sei lá, 10 minutos. Nesses 10 minutos eu entrei no meu código, comitei e consegui pegar o meu $1 de volta. Porque justamente foi isso, né? Eu não tive que contratar o serviço inteiro na nuvem, alocar um espaço grande. Eu justamente aloquei só o que eu precisava, que foi $1. Obrigado. Consegui salvar o meu projeto. Tá no começo, né? Mas já ajudou, então já prova também um conceito que eu não vou lembrar agora o nome, que ela falou no começo. Justamente disso, né? Que em vez de você pegar uma grande parte do computador, você consegue reservar proporcionalmente o que você quer. Perfeito, perfeito. Eu diria que é o maior diferencial da AWS, é esse, de fato. Bom, muito obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Se tiverem mais, podem compartilhar. Mas agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado. Ele tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Então, Matheus, por favor, o palco é seu. Beleza, vocês me ouvem bem? Eu espero esse tempo todo. Tá, Se quiser, tá me ouvindo? sei lá. Não, beleza. Mas se vocês estão vindo direitinho, prazer. Pessoal, muito bom essa apresentação aqui que teve antes. Obrigado
pessoal do Cloud Club para, enfim, compartilhar uma experiência aqui também. Mas vamos ver aqui. De me apresentando um pouquinho sobre mim. Eu sou soteropolitano, mas eu moro em Malta há quase 2 anos. E para quem não sabe, Malta é uma ilha aqui no Mediterrâneo. Não faz parte da Itália. Isso é um país independente mesmo. E é até engraçado que a população de Salvador é 4 vezes maior do que o país inteiro aqui. Então, para vocês verem a situação. E deixa eu ver aqui, próxima coisa. Eu sou meio brasileiro, meio holandês, neerlandês, e aparentemente isso deu algo parecido com um indiano. O pessoal acha que eu sou indiano por aqui, não sei o que estou dizendo isso. É um cara aqui indiano aqui na fila que falou comigo em hindi e depois ele percebeu que eu não era e falou inglês. Coisas engraçadas que acontecem aqui. Sou gearhead também, que é uma pessoa que gosta de carros, automobilismo, esse tipo de coisa. Atualmente eu trabalho na Adidome como engenheiro sênior, é uma empresa francesa de privacidade e compliance, que inclusive está all-in na AWS, eles usam, enfim, full serviços lá, não usam aquela abstração por cima de Kubernetes, nem nada, eles literalmente usam serviços mesmo, serviço mesmo, e eu acho que provavelmente também pelo meu contato com cloud, com minha contato com a comunidade, assim, deve ter sido o motivo deles, enfim, decidirem me contratar, e alguma coisa desse tipo, não sei, eu posso perguntar para eles, e de vez em quando eu faço freelancers em DevOps, eu, enfim, subo, enfim, coloco projetos enfim, empreendedores que querem ir para cloud, coisas do tipo, e também eu sou o cofundador do AWS User Group de Salvador, foi a primeira comunidade, assim, o primeiro user group de Salvador, e é uma coisa que mesmo eu aqui de Malta eu ainda tenho, enfim, um chamego, um contato, assim, a gente ano passado fez alguns eventos, assim, mas a gente está sempre fazendo, e junto com o Cloud Club também a gente está querendo fazer algumas parcerias para fomentar essa comunidade, esse conhecimento de cloud em Salvador e Nordeste em geral, né? Deixa eu ver aqui também. Eu sou AWS Community Builder, que é basicamente, digamos assim, um reconhecimento assim de pessoas que contribuem para a comunidade. E foi isso em 2025. O de 2026 vai sair ainda. Espero que dê tudo certo, que eu seja novamente para esse ano. E falando um pouco daqui da minha carreira, enfim, tipo, da minha experiência, eu comecei através do voluntariado, comecei no mercado através do voluntariado, na empresa júnior de computação da UFPA, da Federal da Bahia, e além do que a gente fazia lá do cargo de gestão, eu codava em Laravel também, com PHP, né? E é engraçado que naquela época a gente meio que não se importava muito assim com a infraestrutura que a aplicação ia rodar. Tinha meio que dois casos possíveis que fosse um projeto, se fosse um projeto que a gente estava fazendo para a UFBA, era problema do CTI, que eles gerenciavam lá o on-premise deles, né, da UFBA, o servidor, o data center, coisas do tipo. E se fosse um projeto externo, de um cliente externo, é o cliente que se virava, mas como era PHP, o que a gente fazia, conseguia rodar em qualquer host compartilhado. Então era bem tranquilo com essa parte, né? E em 2019 entrei na Cubus Tecnologia, que é um software house aqui de Salvador, mas como desenvolvedor mobile nativo. Eu tinha um pouco de experiência, assim, enfim, fiz alguns aplicativos antes, assim, antes até da faculdade, mas lá dentro, tendo contato com cloud, tendo contato com, enfim, outras pessoas, o trabalho de outras pessoas, eu vi que eu tinha mais afinidade e no back-end também teria mais oportunidades para mim, assim, foi uma escolha muito legal, muito certeira do que, enfim, do que ia fazer da minha carreira. Então, eu assumi lá também na Cubus Tecnologia, assumi cargo de liderança e, consequentemente, eu tive mais contato com a cloud e fui ganhando com experiência e lá naquele momento a gente utilizava Google Cloud como cloud, né? Tem a AWS, tem Azure e eles usavam o Google Cloud. E como eu tinha com essa experiência com Google Cloud, eu tirei minha primeira certificação em 2023, nível profissional, né, que é como se fosse, digamos, o terceiro nível. É um pouco parecido com o esquema da AWS, né? Tem o Practitioner, o Associate e o Professional. Então, é o terceiro nível, assim, né, que eu tirei.
E em 2023 também, com esse, digamos, essa motivação, esse engajamento com a cloud, eu, junto com dois colegas, o Cleiton e o Marcos, a gente fundou o AWS User Group como a primeira comunidade AWS de Salvador, né? Então, vou parar de falar de mim agora, a gente vai falar de cloud. E quando a gente fala de cloud, sempre vem aquela dicotomia lá de on-premise versus cloud, né? Até o pessoal falou um pouquinho antes, eu não vou, enfim, adentrar muito aqui, mas, de fato, antes de provedores cloud existirem, a empresa que quisesse ter presença na internet, ela teria que ter infraestrutura ou in-house ou alugar um hardware, e era sempre um investimento com custo alto, né? E hoje em dia, 94% das empresas usam cloud. Isso é bom, porque é uma tendência mais de startup, enfim, coisas mais ágeis, necessidade de coisas mais ágeis. Mas eu não estou dizendo que cloud é melhor que on-premise. Tem casos diferentes, assim, né? O pessoal fala brincando que, como um bom desenvolvedor sênior, a resposta depende de cada caso. Mas seja, por exemplo, por governança, soberania de dados, segurança, custo, o on-premise pode fazer sentido, mas cloud você consegue entrar mais rápido, você consegue, enfim, tipo, conseguir subir alguma coisa mais rápido, e esse é basicamente o diferencial, né? E deixa eu ver aqui, não quer passar. Vocês podem passar o slide, pessoal? Tá aqui meio que tá travado. Ok, deixa eu ver se a minha internet. Vocês estão ouvindo? Eu não estou falando há 15 minutos aqui sem ninguém me ouvir, não, né? Ah, sim, que susto. A gente está te ouvindo, Mas fique tranquilo. sim, isso foi para confirmar mesmo. Mas então, isso daqui é um vizinho que eu quis passar para vocês darem uma olhada. Depois o Marcos já falou um pouquinho disso, mas é basicamente, enfim, tipo um white paper da AWS que mostra um pouco de por que cloud, né? Então, beleza, voltou aqui meu controle, estou conseguindo passar. Então, mas se antes a discussão era on-premise versus cloud, hoje em dia é qual modelo de cloud a gente vai usar. E, inclusive, eu acho que vale a pena passar primeiro para essa imagem aqui, que ela explica muito bem o que eu quero falar, que quanto mais à esquerda, você tem mais responsabilidade de gerenciar a infraestrutura, né, das máquinas e coisa do tipo. E quanto mais à direita, menos trabalho você tem, é mais automatizado, mais abstrato o trabalho que você está fazendo, né? Então, no on-premise, você basicamente gerencia o data center. No IaaS, que é Infrastructure as a Service, que é infraestrutura como serviço, você gerencia a nível de operacional, a nível de sistema operacional, né, na verdade, e rede virtual. Você já não toca no hardware nesse momento. Com plataforma as a service, você gerencia o código, é a única responsabilidade que você tem. E com SaaS, que é Software as a Service, você gerencia a solução, né? Nem código você precisa. E PaaS é Platform as a Service, né? Então, deixa eu voltar aqui mais ou menos. Então, quer dizer que quando a gente fala também de PaaS, de Platform as a Service, a gente fala também de serverless, que é uma forma de você fazer o Platform as a Service, certo? Que você tem serviços serverless e não significa que não tem servidor, na verdade tem que ter um servidor por trás disso tudo, mas a diferença é que você não gerencia esse servidor, você não tem essa responsabilidade e é tudo abstraído para você, né? E a AWS também ela utiliza muito a terminologia de serviços gerenciados, que é o Managed Services, e basicamente você não precisa se preocupar com a estrutura que está por trás disso. Você só sobe seu código e as coisas funcionam. Então, beleza. E especialmente serverless, na minha opinião, é ouro para dois tipos de perfis,
que é basicamente o pessoal que quer começar a trabalhar com software e quer começar a trabalhar com cloud também. E o segundo tipo de perfil é o engenheiro não técnico, ou seja, aquele que não é dev, aquele que não é engenheiro de software, né? Do primeiro perfil, com serverless, você consegue meio que remover o atrito de você colocar os projetos no ar, né? E você consegue fazer portfólio, basicamente, porque uma coisa é as pessoas verem o trabalho, a coisa que você fez no ar, e outra coisa é ver somente o código, que para um recrutador não importa tanto assim, talvez para uma pessoa técnica, mas para o recrutador ele quer ver seu projeto no ar, as coisas rodando, e também prova que você tem conhecimento de cloud, né? Isso também encurta o feedback loop, que é basicamente o período que tem entre você fazer algo e ver essa coisa funcionar. Então, tem essa motivação de você, enfim, ter esse feedback e ter as coisas funcionando. Pelo menos para mim, funciona e é legal ter essa sensação, né? E, além disso, para o pessoal que, enfim, que quer entrar na área de software e cloud, é uma boa introdução à cloud, porque as coisas são mais fáceis, você não tem que se preocupar com os detalhes, e é como se fosse você comer pelas bordas, né? De você, enfim, começar pela coisa mais fácil e depois entrar em coisas mais complexas de subir uma máquina, configurar uma rede, não sei, um cluster Kubernetes, e é uma introdução boa, assim, na minha opinião, para cloud, né? E beleza. E já serverless para não técnicos, para os outros engenheiros, né? Você consegue ter algo funcional sem ter o conhecimento aprofundado e sem precisar de um desenvolvedor, né? É interessante que eu tenho até uma história que para contar aqui que meio que eu tenho quase certeza que aconteceria diferente se fosse hoje em dia, mas, enfim, resumindo, lá em 2018 eu tenho lá na Federal, né? Tipo, eu estudava sistema de informações, eu tenho um amigo que ele estudava engenharia de automação e ele estava fazendo meio que um projetinho que era como se fosse um estacionamento inteligente, que é assim, tipo, meio que um pouco parecido com o que a gente tem, por exemplo, no Shopping Salvador, que você consegue ver a quantidade de vagas que tem disponíveis antes de entrar no shopping. E depois, quando você em cada corredor, você em cada rua, né, cada corredor, você consegue ver qual tá livre, tem a luzinha lá vermelha ou verde em cima. É basicamente fazer isso, mas só que no contexto da UFBA, do estacionamento da UFBA, né? Então, ele fez a parte, obviamente, de automação, né, com Arduino, com sensores, botava o carrinho em cima, dizia que se tinha presença ou não, mas ele precisava ter esse feedback visual, né? Ter um aplicativo, um site para poder olhar as coisas ao vivo, ter esse feedback ao vivo. E eu fiz com ele essa parte, foi uma coisa bem, bem legal. Aí fiz um aplicativozinho, aí tipo, ele botava lá o carro, né, na vaga, o sensor lia, mandava para o servidor, e depois o aplicativo ficava batendo lá no servidor para pegar a informação. Funcionava, mas não era do jeito ideal, assim, digamos, que era conhecimento que eu tinha na época, mas funcionava, né? Mas, então, voltando, eu acho que hoje em dia eu tenho certeza que esse meu colega, ele conseguiria fazer esse projeto sim, sem minha ajuda, sem precisar de mim, com algum serviço da AWS, como o Marcos falou, alguns aí do AWS IoT Core, tem uma funcionalidade lá, um serviço que é o Shadow Device, que é basicamente enviar as informações, né, essa abstração de enviar essas informações do embarcado do Arduino para um servidor e qualquer outra coisa consegue ler, seja um site que você, enfim, pode fazer com IA, qualquer coisa, e ele conseguia fazer literalmente sozinho, né? Então, muita coisa mudou e, enfim, tipo, é um exemplo que a gente pode usar para as pessoas não técnicas fazerem alguma coisa útil, alguma coisa que funciona, utilizando a tecnologia da AWS por trás, né? Eu só peço também para o pessoal tomar cuidado, porque serverless ele tende a ser mais caro do que fazer tudo na unha, porque basicamente se tá fácil para a gente fazer, se tá fácil para a gente subir alguma coisa, quer dizer que outra pessoa teve trabalho de fazer essa automação e ter essa abstração, então ele tende a ser mais caro do que fazer as coisas na unha mesmo, né? Então só tomar cuidado em relação a isso.
E, beleza, eu falei aqui um pouco de aplicações para a galera de engenharia, mas para quem quer trabalhar com software mesmo e cloud, tem a preocupação de como é que fica isso tudo que eu falei na era da IA, que gera código, inclusive códigos até melhores que alguns desenvolvedores que eu conheço. E eu gosto muito dessa frase aqui que tem aí, que é que você não vai ser substituído por um IA, você vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA melhor do que você. E enfim, tipo, muito verdade, é como se fosse uma ferramenta como computação, como código, é uma ferramenta para resolver um problema. A gente usa também IA para resolver o problema da mesma maneira, né? Então, meio que agora, mais do que nunca, é hora de focar nos fundamentos, nos porquês das coisas e, de fato, entender o que está acontecendo por trás, né? E, basicamente, enfim, tipo, entender como as coisas funcionam também através de um alto nível, a nível de arquitetura, de sistemas e esse tipo de coisa. Essa coisa que eu aposto, assim, é que eu estou focando também. Você meio que delegar para a IA essa parte de código, a parte chata de código, e focar no big picture, né, da parte de cima. E sem brincadeira, assim, tipo, de coisa de carreira, assim, falando do que eu venho fazendo nos últimos 6 meses, eu posso dizer que meio que 95% do código que eu subi para a produção, seja em projetos pessoais ou na empresa que eu trabalho, coisa do tipo, ele foi gerado por IA. E, assim, tipo, tá tudo bem em relação a isso, eu ainda sou desenvolvedor, ainda sou engenheiro de software, mas eu estava lá para duas coisas, basicamente. Primeiro, saber o que eu tenho que pedir para IA, porque se você não é técnico, você não vai saber. Então, saber pedir para IA o que está fazendo. No meu caso, pelo menos, que eu sou desenvolvedor, eu tenho que saber o que é que eu tenho que pedir para ela. E a segunda coisa é identificar se a IA está fazendo algo errado. Então, a gente tem que ter essa agência, essa intervenção e somente o técnico, somente a pessoa que, enfim, sabe desenvolver software, ela sabe quando uma coisa está errada e quando uma coisa, sei lá, não é uma boa prática, ou é uma boa prática, ou é a melhor maneira de fazer para resolver aquele problema, né? Mas, como eu falei, o código, que é a parte chata, é a IA que faz para mim, né? Enquanto isso, eu usei minha cognição, minha criatividade para guiar ela para fazer o que eu queria. Então, é basicamente isso. Resumindo, não use a IA para pensar para você. Você tem que pensar e pedir para ela fazer a parte chata que você demoraria mais tempo de fazer, né? Então, é isso, pessoal. Esse daqui é o meu recado, bem, bem curtinho mesmo aqui. E é muito legal eu poder, enfim, ajudar o pessoal aqui, tipo, o pessoal que Esse eu daqui, já pessoal, passei. é uma vocês podem ver. É, não, tá, pensei que estava aparecendo aqui. Mas beleza. Então é muito legal mesmo, enfim, tipo, falar essa coisa. Eu tava no lugar de vocês algum tempo atrás, mas é muito bom falar da minha experiência, inspirar, assim, também, de alguma maneira. E fica espaço para perguntas aí, se tiver tempo. E juro que não vou responder, depende, né? Fez aquela brincadeira lá que sim, eu só responde depende. Vou responder a pergunta de vocês aí, se tiver alguma. Então, vamos lá. Abrir o chat aqui. Alguém daqui tem alguma pergunta? Ele continua. Matheus? A imagem não tá agora para. Oi? Tem uma pergunta aqui. Por favor. É áudio e. Ele tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Matheus? Eu tô, agora eu tô. Então, às vezes eu fico castelando assim, e eu tenho uma vontade de trabalhar também na AWS, e eu queria saber de você, como foi esse processo, né, de você ingressar nesse âmbito que você está hoje, o que você faz hoje, né, os projetos que você tornou você um diferencial. Eu queria saber mais desse suporte, né? Sim, sim, legal. Mas veio que tá, tipo, meio que começou como uma iniciativa conjunta, né? Com aqueles meus colegas, a gente meio que teve essa ideia antes. Na verdade, foram eles que começaram e depois, sei lá, 2 meses depois, eu entrei para ajudar eles nessa parte técnica. Matheus? Mas, oi, tá ouvindo? Tô travado? Por favor, repita do início que trava.
Ah, sim, beleza. Deixa eu ver. Mas tá. Deixa eu... Assim, beleza. Então, basicamente assim, foi uma coisa conjunta, assim, foi meio que incentivo desses dois colegas meus, né, em relação a de criar user group e coisa do tipo, mas eu também vi essa oportunidade, talvez meio que por visão, talvez por sorte também, que, enfim, tipo, com essa era de IA, eu não poderia ficar somente com codando, fazendo código, eu tinha que partir para essa área de cloud, daquela coisa de autonomia, assim, como eu falei, né? Que eu via e eu ainda concordo com esse tipo de pensamento que vai ser mais difícil de ser substituído. Então, vieram as oportunidades para mim, e é uma coisa que eu sempre falo, assim, que tipo, as oportunidades vêm, mas você tem que estar preparado, você tem que estar exposto, enfim, tipo, eu falando, enfim, tipo, dando palestras, coisas do tipo, veio essa oportunidade, e meio que veio, enfim, tipo, essa coisa de entrar no mundo de cloud, e foi uma escolha boa, assim, e foi vindo, assim, tipo, fazendo palestras e conectando com mais gente da AWS, o pessoal me reconhecendo como contribuidor para a comunidade, coisa do tipo, como o Community Builder, mas veio assim, que veio fazer parte da comunidade, assim como tem o Cloud Club, é um pouco diferente do que lá no User Group, a gente que criou, né, a gente teve essa iniciativa, mas vocês que estão, enfim, assistindo, assim, a palestra, vale a pena participar dessas comunidades, do User Club, do Cloud Club, do User Group, porque você vai tendo contatos e vai tendo experiências, né? Então você vai absorvendo e tentando aplicar no dia a dia. É isso aí. Agora o Lucas. Pode falar. Se eu respondi a pergunta, não sei quem perguntou lá no ao vivo. Respondeu. Opa, Opa, e aí? não sei se você mencionou, eu acabei perdendo parte da palestra, mas você como profissional atuante na área, como que se lida com a evolução tão rápida assim da tecnologia? Pronto, beleza. Boa pergunta, bem interessante mesmo. Assim, tipo, eu sou uma pessoa mais pragmática, assim, e, tipo, eu gosto de tudo organizadinho, e para menos que funcione para mim, no meu caso, eu literalmente tenho meia horinha, tipo, 20 horas eu tenho nota, eu tenho que estudar pelo menos meia hora por dia, em dia de semana, né? Tipo, eu sempre estou fazendo um curso, alguma coisa, sempre tem alguma coisa para fazer, uma certificação para estudar. O que acontece para estudar. E, não sei, tipo, de redes sociais, assim, eu tenho muita coisa, por exemplo, nas redes sociais, Instagram, eu tenho que seguir pessoas receber menos bobagem, né? Técnica, eu acabo aprendendo alguma coisa no tempo que eu tô, enfim, scrollando lá na rede social. Então, enfim, tipo, duas coisas que funcionam assim para mim, mas, enfim, tipo, o momento que a gente está aqui também é uma situação de trocar ideia, de aprender alguma coisa, participar de eventos de comunidade, é uma coisa que funciona bastante para se atualizar, porque é rápido mesmo as mudanças, mas dá para acompanhar. Parece, enfim, sufocante, assim, mas dá para acompanhar se a gente tiver, enfim, disciplina com esse tipo de coisa. Perfeito. Bem, então, mais perguntas, pessoal? Opa, eu tenho uma pergunta, tudo bem? Tá, tem o Leonardo aqui, mas será que eu não tô ouvindo? Consegue me ouvir? Agora eu tô ouvindo. Ah, legal. É, Bom, primeiro, bom dia. Acho que para o Matheus aí é boa tarde já, né, Matheus? Aham. Poxa, parabéns, viu, a todos aí, poxa, que organizaram, fizeram a palestra, muito boa mesmo, deu uma luz sobre esse ponto. Assim, eu
estou começando assim no curso, né? Tentando fazer uma migração aí para a área de tecnologia. Qual seria assim o primeiro passo, né? Então, estou fazendo aí o curso de ciência de dados, né? IA. Qual seria assim o primeiro passo, então, se eu quisesse, para quem quer começar nessas certificações, então, o que? Entrar no site, a AWS ela tem algum site educacional? Sim, sim, tem. E tem uma página especial, sim, de certificações, que é bem, enfim, tipo, claro, bem organizado de cada área que tem a certificação das coisas e as certificações, o nível das certificações, né? Mas, assim, eu diria que meio que o primeiro passo vocês já deram, você já deu aqui de estar na comunidade. Eu acho que só disso, não tenho dúvida de quando eu tiver algum voucher de certificação grátis, o pessoal do Cloud Club vai compartilhar com vocês, para vocês poderem fazer. Enfim, tipo, compartilhar conteúdo, acompanhar, vocês já estão fazendo nesse momento, assim, mas, enfim, tipo, vale a pena acompanhar, enfim, páginas, tem página mesmo, assim, eu acho que o pessoal pode passar, é, tem, por exemplo, Escola da Nuvem, excelente também, fui voluntário também na Escola da Nuvem, e enfim, tipo, o que eu diria é basicamente, assim, de acompanhar esse sites assim de certificação e acompanhar comunidades que vão estar falando sobre essa coisa e para estudando, fazendo simulados, uma coisa que funciona bastante para mim, né? Além daquela coisa que eu falei de estudar todo dia. Se eu estou estudando para certificação, eu estudo eu foco nessa certificação no meu momento de estudo, mas eu faço também bastante simulado porque é uma prova, né? Uma certificação é uma prova. Eu vou fazendo simulados, vou testando meu conhecimento, vou vendo se eu estou seguro ou não para fazer a prova, e quando estiver pronto, eu chego lá e faço, marco e faço, né? Mas, assim, é mais ou menos isso. Beleza. Obrigado, viu, Matheus? Obrigado. Matheus, te adicionei no Nada. LinkedIn, tá? Sim, sim. Eu posso até passar aqui rapidinho, que não conseguiu me achar, porque é fácil me achar no meu LinkedIn, porque só tem um, né, Matheus Offstage, mas eu posso passar aqui no meu LinkedIn. Legal. Obrigado, Matheus. Opa, Valeu. Obrigado a sim. todos, viu? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Uhum. Show. Para os outros dois que estão com a mão levantada, por conta do tempo, que a gente já extrapolou, ainda tem umas coisinhas para falar. Eu vou pedir que, por favor, vocês mandem no chat a pergunta de vocês. Eu já selecionei algumas perguntas aqui da sala. Eu vou mandar tudo para o Matheus, para que ele mande um áudio respondendo cada pergunta, tudo bem? Para que a gente consiga dar seguimento sem atropelar nenhum horário, até porque vão utilizar a sala aqui depois da gente, tá? Mas é só por conta disso. Então, por favor, envie no chat que eu vou anotar e mandar para ele, tá? Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer a Matheus pela disposição, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando a experiência incrível que ele tem. Ele é soteropolitano, agora mora no outro lado do mundo. Então, eu gostaria de propor, por favor, uma salva de palmas aqui para ele. Mais uma vez, muito obrigado, Matheus. Ok, pode botar a apresentação de volta. Bom, vamos lá. Agora eu vou trazer um pouquinho sobre o que é o AWS Cloud Clubs, né? A gente trouxe um gostinho para vocês do que a gente tem a ofertar, o que a gente tem para levar para vocês de conhecimento. E agora é hora da gente se apresentar oficialmente, né? O AWS Cloud Club é análogo ao que já existe aqui no Senai Cimatec. Os clubes aqui não são uma novidade. Porém, esse é um clube oficial da AWS. É uma iniciativa da própria AWS para
espalhar conhecimento a respeito de computação em nuvem nas universidades. E nós somos o primeiro da Bahia a estarmos começando essa iniciativa. E o nosso objetivo é promover capacitação contínua em computação em nuvem, criar comunidades. Eu vou falar mais a respeito disso. Mas, acima de tudo, é importante frisar que nós temos o objetivo de levar as coisas com leveza, com didática, mas de maneira séria. E o mais importante de todos, é para todo mundo, tá? Independente do nível, independente de qualquer coisa, é para todo mundo. Falando um pouquinho dos nossos objetivos, do que a gente pensa para a comunidade de maneira geral, e para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa. O primeiro, voltou. Nós buscamos pessoas interessadas em aprender computação em nuvem. O que nós mais queremos é isso: interesse e compromisso. E por que nós queremos isso? Não é por nada. Nós vamos mostrar as possibilidades da AWS e guiar você em suas jornadas. Obviamente, queremos propor eventos que incentivam o estudo, vamos apresentar conteúdo, mas a AWS, ela possui uma estrutura educacional riquíssima, riquíssima. E o nosso maior objetivo é guiar vocês dentro dela e, obviamente, prestar suporte para vocês a qualquer momento. E, para isso, o nosso querido Leonardo vai estar criando, ele junto com a equipe dele, vai estar criando trilhas para as mais diversas áreas que existem dentro da AWS, para que todos aqui tenham a possibilidade de serem guiados nesse mundo da computação em nuvem. E, além disso, nós queremos propor experiências diferenciadas com empresas e iniciativas estudantis parceiras. Então, o Chocati, por exemplo, que ele é o atual presidente do Clube de Programação, nós já estamos conversando, até algum dia, mas enfim, mas nós já estamos conversando porque o Clube de Programação é o maior clube que nós temos aqui no Science Matec, é muito bem estruturado, e nós temos como ofertar coisas para o Clube de Programação, assim como para o Clube de Cyber. O nosso maior objetivo é integrar com as iniciativas já presentes e atingir a maior quantidade de pessoas. Nosso principal objetivo é esse. Além disso, nós temos o interesse de fazer uma divisão interna de grupos. Isso não significa que você fica preso àquele grupo, tá? Só deixando claro. Mas, como existem algumas áreas, é interessante que pessoas com interesses semelhantes estejam juntas. Então, existem algumas áreas que nós pensamos, como a parte de arquitetura de soluções, machine learning IA, engenharia de dados, cloud security, a parte de desenvolvimento e a parte de SysOps. São algumas das ideias, mas não fica preso a isso. Vai depender muito da demanda, assim como a AWS trabalha, né? Que é a base da demanda. E nós também queremos propor projetos internos, ou seja, teriam projetos isolados para cada área de conhecimento. Então, teria um projeto para a parte de IA, teria um projeto para a parte de desenvolvimento, mas também nós queremos fazer projetos interdisciplinares. Até porque vocês viram que muitos dos serviços eles conversam. Né? Não tem como você falar de IA sem você falar de banco de dados. Não tem como você falar de banco de dados sem você falar de armazenamento e por aí vai. Então, a gente quer que vocês tenham uma visão ampla sobre isso. E, além do mais, nós estaremos sempre incentivando e dando caminhos para vocês conseguirem a certificação da AWS, que tem 4 níveis. Tem o nível Foundation, Associate, Professional e acabou repetindo, mas aqui deveria ser especialista, que aí é o nível mais diferenciado de todos. Bom, todos esses 4 aí, tem como eu fazer eles sem desembolsar? Perfeito. A AWS, a não ser que é lucrando dinheiro, mas o mais comum é eles disponibilizarem vouchers para o Foundation, que é justamente para você entrar nesse mundo e a partir daí você entender, poxa, vale a pena desembolsar. Sim. Mas assim, já de antemão, não é barato, né? Tem dólar e tudo mais, mas em um certo momento de vida, você já trabalhando, etc., eu acho que vale muito a pena, porque é uma maneira de você subir e isso se paga, porque você vai ganhar mais dinheiro, etc. Vale deixar claro também que a AWS geralmente disponibiliza cursos gratuitos para que você já vá treinado para fazer a certificação. Então, não necessariamente você vai ter que ter um gasto todo com cursos até chegar, ainda ter o gasto com a prova da certificação. A AWS disponibiliza inúmeros cursos gratuitos
e planos de cursos também, onde ele vai te dar toda uma trilha que você pode seguir para que você consiga ir mais preparado para conseguir essa certificação. Pode falar. Uma dúvida que eu tenho, se você tira uma certificação dessa, ela tem prazo de validade, vitalícia, como é que funciona? Porque normalmente o que a gente vê hoje, você tira uma certificação, dura 2 anos, e depois você tem que sempre ficar renovando de uma certa forma, né? Você tem que cumprir uma certa categoria ali. Perfeito. Você sabe mais ou menos por aqui. Existe sim um nível, um tempo de validade, até por conta do avanço tecnológico, né? Uma certificação de 5 anos atrás já não vale para a mesma de hoje, por exemplo. Então, eu não tenho como te falar especificamente o tempo específico, até porque, por exemplo, o jeito que IA avança é muito maior do que o jeito que banco de dados avança. Mas existe sim um tempo de validade. Aí, mas varia de caso a caso. Show. Para complementar, pessoal, primeiro sobre a sua pergunta. Fala só um pouquinho mais alto para o pessoal. Oi. Comentário complementar sobre as duas perguntas. Primeiro, sobre investimento. Você vê que o Marco respondeu. As certificações de entrada, a AWS está investindo. A gente tem casos, em agosto do ano passado, a gente teve 100% de isenção. Tá? Ou seja, a pessoa fez o foundation sem pagar nada. Mas existe uma lógica ideia de, não, eu quero desconto, é sempre bom, a gente vai ter desconto nos outros, vai ter casos que você vai ter que pagar integralmente, mas a gente precisa provocar em vocês a ideia de que isso é investimento na sua carreira. Quando você é certificado associate, ou quando você é um professional, ou quando você vai para um especialista, gente, você está num patamar absurdo, sabe? Isso você está levando para a sua formação. Então, quando você fala que você precisa investir, sei lá, $300 numa formação, em que você tem lá, lógico que $300 com desconto, você está se colocando num patamar muito top. Isso nós levamos para a sala de aula, porque muita gente, hoje, quando nós falamos assim, em computação na nuvem, vocês vão ver nos cursos que vão fazer, vocês vão ter acesso a laboratórios com $50 para consumir serviços diversos. Mas na sua conta AWS, se você acessar lá e criar sua conta pessoal, você vai ter mais de 60 serviços gratuitos por um ano. E o Showkite pode fazer o que fez. Eu acesso, executo uma atividade que eu preciso fazer e depois já resolvi o problema. Não vou deixar ativo, não vou deixar funcional. Então, a gente precisa quebrar essa barreira. O primeiro passo, isso aqui é para quebrar a barreira mesmo. E entender, olha, usar a computação na nuvem é mais do que futuro, é presente, é realidade. Se vocês pegarem um mapa de data center no mundo, você vai se assustar com o que tem lá na América do Norte, na Europa, na Ásia, mas a Oceania tem mais do que a gente. Se você olhar lá para o mapa do Brasil, você vai lá uma zona de disponibilidade lá em São Paulo só. Sabe? Por quê? Porque essa cultura a gente está plantando agora e está crescendo. Tá? Eu acabei de ler uma matéria aqui agora de uma cidade da Bahia, Guaporá, que vai ser uma cidade data center, agora, no primeiro semestre de 2026. Investimento bilionário lá dentro, que demanda o quê? Infraestrutura para entregar a computação na nuvem. Então, incorporem isso, mas entendam que se você tiver que botar uma grana nisso, é para você, tá? E as certificações, normalmente, elas duram 2 anos. Mas costuma-se falar, Marcos, que no momento que eu lanço um novo módulo do AWS Foundation, eu preciso atualizar, preciso me atualizar. Então, recentemente, saiu o IAGEN. Beleza. Eles já estão trabalhando no IAGEN 2. Então, quem fez o 1 vai ter que fazer o 2. Tá? E aí tem um valorzinho de investimento para atualização disso, que não é o mesmo aportado inicialmente. Só para vocês terem uma noção. Desculpa, só para vocês terem uma noção. Perguntei rapidinho para o GPT. Quanto que ganha em média um arquiteto de soluções da AWS? Em dólar. Um júnior ganha de $8.700 a $10.000. Um intermediário, né, um pleno, ganha de $11.500 a $14.000. E um sênior de $15.000 a $18.000. Então, assim, é um investimento que você vai estar fazendo que, sendo contratado dando tudo certo, isso se paga, sabe? É literalmente investimento, né? Um investimento que tem retorno a médio e longo prazo. Então,
E para quem quer trabalhar fora, pô, isso daí é essencial. Geralmente é obrigatório, praticamente. Mas quem vê seguindo essa trilha da AWS, eles também têm alguns descontos. Então, tipo, se você faz o Fundamental e você quer fazer o próximo, que é o Associate, muitas vezes eles disponibilizam um desconto para você seguir nessa trilha. Então, nem que seja 50%, 40% de desconto, se você realizou a prova anterior, você recebe um desconto para fazer a nova trilha. Porque o objetivo deles é que você siga esse caminho inteiro para, principalmente, a própria AWS conseguir empregados que tenham conhecimento técnico. Show de bola. Mais alguma dúvida, pessoal? Por favor. Essas trilhas são para, no caso, cada área de conhecimento que vocês mostraram previamente, ou é um geral, se possível? Então, tinha várias áreas de conhecimento. Perfeito. Seria uma trilha para cada área de conhecimento. Existem coisas que são gerais. Por exemplo, esse curso do AWS Cloud Foundations, ele é o base de todos, porque você adquire um conhecimento geral sobre tudo. Mas, inclusive, já é um spoiler para vocês aqui, por sermos alunos do Senai Cimatec e pelo Senai Cimatec ser parceiro da AWS, existe a possibilidade de criarmos, de fato, trilhas de acesso a cursos que seriam pagos, são de qualidade de cursos pagos, mas de maneira gratuita por sermos alunos da instituição. Então, posteriormente, vamos divulgar as possibilidades de trilhas, e obviamente vai ser sob demanda, tem que ter um certo... Enfim, isso aí eu falo depois. Mas existem essas trilhas que podem ser seguidas. Então, vão ter coisas interdisciplinares, como eu falei, mas de maneira geral vai ser algo mais segmentado, sabe? Alguma outra dúvida? Bom, não tem como a gente promover tudo isso sem um time preparado, sabe? E eu gostaria de apresentar nosso time. Eu já me apresentei, eu sou o capitão, um dos capitães do Cloud Club, e mais uma vez, é muito bom ter vocês aqui, certo? Meu braço direito, Victor Barreto, por favor, uma salva de palmas. Bem, aqui, Everton, está junto comigo. O nosso líder de conteúdo técnico, Leonardo, por favor, também uma salva de palmas. A nossa líder administrativa, Yasmin Queiroz. E que não está aqui porque apenas as lideranças, mas a Juliana também é a vice-líder e está fazendo um trabalho excepcional, então também, por favor. O nosso líder de o nosso líder de serviço da AWS, ele não está aqui, infelizmente ele não pôde participar, mas é o Rian Dutra, é um cara excepcional que vai estar aí. Vocês vão conhecer ele nos próximos eventos, então não tem porque te dar palma para quem não está aqui, mas assim, na próxima. Valeu, Rian. Também o nosso líder de eventos, Daniel Filho. Da melhor forma, garantiu o cafezinho, muito importante. E a nossa lenda, a nossa líder. Eu tenho que assumir a câmera para tirar foto dele. Não, fotógrafo não sai tempo, não. É a sombra da vida. Bom, esse é o time que a gente estruturou, sabe? Foi muito pensado em pessoas que entregariam, de fato, energia, tempo e, assim, eu não tenho nem o que falar, sabe? Estão indo muito além do que eu esperava e a gente está trabalhando com muito carinho, com muita preocupação para propor coisas fenomenais para vocês. E falando um pouco sobre isso, já vou dar um spoiler sobre os nossos próximos passos. Estamos com interesse de participar da aula magna, 9 de fevereiro, junto com o clube de programação. Vamos fazer umas dinâmicas lá, vai ter brinde, assim, dando certo para a gente participar, não é certeza. Mas participando, dando certo, estaremos lá. Na aula magna, divulgaremos nosso processo seletivo, teremos vagas para 3 tipos de interessados. Teremos participantes da comunidade, isso é aberto para todas as pessoas que tiverem interesse de conhecer mais, ouvir falar, etc., podem participar. Vai ter o processo seletivo para membros, que aí já vai ser um pouco diferente, porque como nós estamos propondo e preparando coisas mais trabalhadas, teremos um pouco mais seletivos, mas não significa que a gente quer exatamente uma pessoa de tal tipo. Não. A gente quer basicamente interesse e compromisso. E para a parte da diretoria. Como vocês viram,
temos líderes aqui nessa sala, e o Rian não está aqui, e cada um desses times, cada um desses líderes terá seus próprios times. Então, todos que estão aqui, tanto de casa, enfim, estão mais do que convidados para participarem desse processo seletivo. Como participantes da nossa comunidade de diretoria, eu não preciso nem falar que vocês vão estar mais por dentro do que todo mundo. Então, vocês estão mais do que convidados. E já dando um spoiler do nosso próximo evento, certo? Que está previsto para março, ali para a primeira semana, mas a gente ainda vai confirmar, que é a AWS na prática, vai ser um evento prático. Então, nesse evento, todos irão criar sua conta e vão rodar um primeiro serviço em 90 minutos, para vocês verem como que é simples, como que é prático e como que em 90 minutos vocês conseguem ter uma experiência real com o serviço da AWS. Serviço esse que é utilizado por empresas, como eu falei, que o mundo inteiro conhece. Então, aqui está o nosso QR Code para vocês participarem da nossa comunidade, certo? Vocês estão tendo acesso antecipado, porque, como eu falei, a gente divulgaria só na aula magna, mas já está aqui, vocês são muito mais do que bem-vindos. Lá vamos divulgar notícias a respeito de cloud, todas as nossas atualizações do clube. E, bom, é isso. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Um breve comentário? Por favor. Mais um. Fica ali na frente da câmera. A câmera. Essa câmera tá aqui, ó. Essa daqui? Oi, galera. Isso aqui pode interromper? Pode. Para a galera ver. Vocês estão me vendo? Gente, vamos lá. Bem rapidinho, tá? Já extrapolou o tempo. Primeiro, o seguinte. Agradecer muito para todos os membros do clube por tudo que vocês estão fazendo, um nível de organização absurda. Eu tenho acompanhado as reuniões. É muito... Olá, pessoal online, computação, CIDIA. É absurdo o nível de organização que vocês estão tendo, de evolução, de compromisso com o desafio, tá? A gente está aparecendo a nível nacional para a AWS, muito fruto de tudo que vem sendo construído. Isso coloca o sarrafo lá em cima, o nível tem que continuar altíssimo, tá? Acho que é isso. Assim, super grato por ver alunos aqui, né? Antes do início do semestre. A gente tem aqui alunos que são estagiários, bolsistas, que já estão na casa, mas a galera que ainda não começou o semestre está aqui com a gente. Isso é fantástico, muito bom. Quem é que é aluno? Solo. Quem está lendo já visto ela aí. Muito bom vocês estarem aqui. O pessoal do online, quantas pessoas? Estava 32, eu acho. Ou seja, parece que a gente tem 50 pessoas. Tá? 10% dos alunos de computação estão aqui. Isso é muito fantástico. Mas eu quero rapidamente falar um pouquinho sobre essa história e dos possíveis desdobramentos. Nós somos a academia da AWS desde 2019, tá? Antes da pandemia. Fizemos um mega evento aqui, mais de 500 pessoas. Iniciamos os trabalhos com o time do Academy, fizemos um bootcamp aqui dentro, veio um pessoal dos Estados Unidos para cá, ficou com a gente. Passamos uma semana consumindo esse material do Practitioner, que é o primeiro módulo, para poder se tornar instrutores e poder chegar e oferecer os cursos para vocês, como o Marcos trouxe. Em 2024, nós fomos a São Paulo e avançamos nessa parceria com a AWS no intuito de escalonar. Tá? Por quê? Porque existe um entendimento, gente, que não se faz mais computação com frameworks instalados em que a gente vai lá e faz como vocês já estão acostumados a fazer. A gente precisa entender como é que a computação na nuvem se conecta com todas as áreas, como o time trouxe aqui muito bem. E aí vocês estão vivenciando um conjunto de ações fantásticas dentro da AWS, em disciplinas, com professores, com alunos, né, que recebem orientações especiais da AWS a nível nacional e internacional para escalonar isso aqui dentro. Está gravando isso? Tá? E assim, a ideia é que a gente consiga escalonar ainda mais.
Então, quando a gente fala de olhar para serviços de computação na nuvem, destacando a AWS nesse contexto, é pegar todas as perguntas que vocês fizeram e pensar assim, como é que isso mexe com a minha formação e com a minha carreira futura? Primeiro passo, gente. Como isso mexe comigo e com a minha carreira futura? Como você que me encontrou uma vez para falar de um curso, né, do CIDI aqui atrás, e que depois desenvolveu um negócio, é muito massa, professor. É absurdo o que eu estou conhecendo. Gente, dá para você fazer tudo de código, desde o básico até colocar o serviço no ar. Dá para entender de cloud, dá para entender de redes, dá para entender de robótica, tudo ali dentro. Então, a gente precisa chegar nesse mundo. E aí, como é que o Cimatec se movimenta para isso? A gente está desenvolvendo a nova matriz do curso para 2027, mas a gente não pode parar. Mas o que a gente está fazendo? Optativas para mexer com vocês. Então, tem introdução a IA consumindo a AWS, agora tem fundamentos de computação na nuvem consumindo a AWS. Vocês vão ter programação competitiva que vai também trabalhar com a AWS, né, parcialmente. Ou seja, a gente está inflamando vocês. A gente tem arquitetura de computadores, que a gente vai ter uma imersão em data center. A gente precisa viver essa sinergia, além de tudo que vai ser feito com outros players, como a gente tem aqui, como parceria. Então, assim, quero deixar o reconhecimento a vocês pelo que está sendo construído, especialmente a todos. Quem são os membros? Venham aqui, por favor, todos vocês. Gostaria que viessem aqui. Todos vocês. E aí, eu gosto muito... Gente, assim, tudo que acontece na minha vida profissional e até pessoal, eu sempre olho para a história. Tá? Porque não dá para olhar para esse time e pensar nesse momento. Então, isso começa numa história lá atrás, onde esses dois caras participam de uma seletiva e passam. Tinham 8 pessoas na seleção. 8 indicados. Vocês foram aprovados. 6 não foram aprovados. Mas vocês entram e fazem isso aqui, ó. Fazendo isso que vocês estão fazendo, vocês estão construindo uma história semelhante ao clube de programação. E aí vocês provocam a comunidade acadêmica. Isso é o que a gente chama de currículo extra-classe. É o que eu aprendo fora da minha matriz, com os meus professores tradicionais, fazendo meu dia a dia acadêmico. Só que isso tem uma energia, isso gera uma sinergia muito grande. E o que eu defendo é que vocês impulsionem isso cada vez mais, mas defendo que vocês sejam egoístas com as formações de vocês. Cada um de vocês tem uma história aqui, correto? Cada um tem ambições. Juntos vocês vão chegar a diferentes, mas vai ter momento que eu vou ter que fazer um racha aqui e pensar, tem uma vaga na AWS, não vai passar. Eu preciso crescer enquanto grupo, mas eu também preciso crescer individualmente. E eu preciso ser egoísta com a minha formação. Ser egoísta com a sua formação, gente, não leve isso para o lado pejorativo, de jeito nenhum. Leve isso para um lado construtivo. Certo? Aproveitem oportunidades. Esse semestre a gente vai ter um conjunto de outras coisas acontecendo aqui dentro e que vai mexer. O grupo de programação está aí se mexendo, parece que vai haver uma mudança na administração, que já fez uma história assim, pô, vocês fizeram um 2025 para ficar na história, tá? A gente tem outras ações que envolvem competições, que tem um mocinho aqui do meu lado, que está chegando aí firme e forte em breve para poder trabalhar, é esse rapaz do Sezimba, porque a gente tem uma disciplina chamada Programação Competitiva, e essa disciplina Programação Competitiva, ela vai ter mentoria específica de um cara muito fera, que é o Márcio Souza, de uma professora que é atuante firmemente na parte de competições nacionais e internacionais, vem de uma família amplamente conectada com competições, e a gente traz o Sezimba para ser esse estagiário que vai assumir essa função de dar suporte e interagir com as principais competições no Brasil, conectado com todos os nossos players. Tá? Então, existe um movimento crescente e que você deve se posicionar. Quando o rapaz aqui na tela, quando o rapaz falou assim, ele está aí, né? Não me lembro o nome dele. Olha, quem? Matheus. Matheus falou assim, olha, eu fiz olha, te adicionei no LinkedIn. Velho, ele está certo, o Matheus está certo.
todos os dias, a gente pode se movimentar nas redes sociais. E a sua rede social é a sua história. Eu já falei para vários de vocês, eu falo para os estudantes que estão no primeiro semestre. Falei para vocês, não falei no semestre passado? Faça seu LinkedIn, é a sua rede social, conte sua história. Você faz parte disso aqui. Então, quando você conta uma história, as pessoas te veem. Você começa a ganhar visibilidade. E é isso que faz de você também diferente. Não construa e guarde, construa e mostre. Isso vai te gerar evidência e visibilidade. Tá bom? No mais, gente, vocês pediram palmas para muitas pessoas, mas eu que peço palmas para essa galera. Agora, de verdade, eu queria que você me ensinasse a usar a máquina aqui. Eu quero bater a foto de você. Você não pode sair bem. Deixa eu só pegar o enquadramento pessoal. Deixa eu só ver. Me ensine o que é enquadramento. É porque essa câmera é uma câmera de fase. Nossa, Pega um celular. Ó, mas depois vai ter com todo mundo aqui, tá? Isso, com todos vocês. Eu vou tirar essas fotos. Tá todo mundo na mesma época. No celular mesmo? Celular É bom, não tem muito segredo. Tá bem? Ninguém gravando aqui. Celular. É sério que ele falou isso? Ele escreveu, ele esqueceu, na verdade, essa parte de aprovar e reprovar, né? Você esqueceu? Contato com os professores? Ele vai trabalhar para entrar na AWS Club. Eu não sei não. Passa. Daqui a pouco. Agora, podia ser uma coisa simplificada assim, time, sabe? Daqui a pouco dá problema na matrícula aí de vocês. Não sabe por que. Ele não larga a câmera. Ele só aquela coisa marrenta. Isso aí, velho. Isso. Agora todo mundo. Mas ele tem que tirar uma, porque eu nunca tive tanta foto por LinkedIn. Tinha que abrir lá para aparecer os rostinhos da galerinha lá, os quadrinhos, né? Não? Joga o time pra lá. Já teve progresso. Galerinha, vocês vão entender o seguinte, computação na nuvem é você criar uma máquina, computador virtual, e fazer tudo que você faz no seu computador de casa. Ele vai aparecer também, eu quero saber, por favor, você. Depois eu posso aparecer. Tá, eu queria mais de vocês só. Tinha que... Aquele X no chat ali que aparecem mais, ó. Fechou. A galerinha que tá online, se ligar a câmera, aparece na foto, hein? Show de bola. Pessoal online, um abraço, até mais. É isso. Valeu, pessoal. Valeu, Próxima para vocês, tá? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pela Valeu pela pergunta também. É onde pra me levar. Obrigado, Vitor. Nem sabe. Uma vez tinha que usar. Depois era muito atrás. Você só Aí sim, quem sempre pensa que é peguei as quatro. Peguei. Eu acho que é a comunidade.